Olá a todos, sejam muito bem-vindos à aula número 11 do nosso canal. Hoje vamos introduzir um novo capítulo que é Física Nuclear. A física nuclear é um ramo da física que se preocupa com o estudo dos átomos, dos núcleos atômicos e as interações sofridas pelos seus núcleos. Nas classes anteriores, quando vocês aprenderam a estrutura atômica, vocês concentraram os vossos esforços em aprender as interações que acontecem na eletrosfera, que é a parte mais suscetível a interações do átomo. No entanto, o núcleo também tem suas propriedades específicas e certas interações que não era apropriado estudar naquela fase. É o que nós vamos estudar neste capítulo. Um dos nomes mais fortes desta área, um dos nomes mais conhecidos, é uma física, uma mulher chamada Marie Curie. Ela não foi a pioneira dos estudos de física nuclear, mas ela deu um grande contributo para esta área. A física nuclear iniciou mesmo em 1896 com um físico francês chamado Antoine Becquerel. Ele estudava fosforescência natural de substâncias e quando ele fazia o seu estudo, observou que certas substâncias eram radioativas, ou seja, tinham emissões radioativas espontâneas. Mais tarde, Marie Curie, junto com seu esposo, é que deram o próprio nome radioatividade a este tipo de emissões. Vamos definir radioatividade no próximo slide. Agora era só para dar uma contextualização histórica de quando é que entra o estudo da física nuclear. Então, para nós podermos estudar física nuclear, há certos conceitos que nós devemos saber e há certos também conceitos que nós devemos revisitar, que nós devemos recordar. A primeira coisa que nós devemos saber é o que é nuclídeo e como é que o nuclídeo é representado. Nós já aprendemos o que é um elemento químico e nós já aprendemos que os elementos químicos são representados por um símbolo. E, geralmente, né, na nona, na décima, aprendemos que o elemento químico tem características únicas, que é o seu número atômico e a sua massa atômica. Mas não é bem assim. Um elemento químico, ele pode ter algumas espécies, ele próprio. Pode, dentro do próprio elemento químico, termos variação de número atômico. Então, serem espécies de um mesmo elemento químico. Isso é que nós chamamos de nuclídeo. Como é que se representa nuclídeo? Pelo elemento químico, o símbolo, depois o número da massa, em cima, como está nesses dois retângulos, o retângulo azul e o retângulo amarelo, né? A massa atômica, que é a letra A, e o número atômico embaixo, que é representado aqui pela letra Z. Temos o exemplo do urânio 235,92. 235 é a massa atômica, eu aqui digo nucleões, porque nucleões são partículas que estão no núcleo. Nós já sabemos que massa atômica é número de neutrões mais número de prótons, são partículas que estão no núcleo. Então, dizer nucleões e dizer massa atômica é a mesma coisa em termos de quantidade. E 92 representa o número de prótons. Fiz de propósito em vez de pôr número atômico, porque também vocês já aprenderam que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, quando nós temos um nuclídeo e temos estes valores, nós podemos determinar, por exemplo, o número de neutrons. Isso tudo aqui é uma revisão. Se a massa atômica é igual a prótons mais neutrons, se nós quisermos determinar o número de neutrons, só precisamos pegar a massa atômica e subtrair pelo número de prótons. E vocês também devem revisitar os conceitos isótopos, isóbaros e isótonos, que está aqui escrito o que é e temos alguns exemplos, porque nós vamos precisar disso para poder resolver os exercícios. Saber que os isótopos têm mesma massa, mas temos diferente número atômico. Os isótopos têm mesmo número atômico e diferente massa, e os isóbaros têm a mesma massa, diferente número atômico, e os isótons que diferem no número de neutrons. Então, vamos guardar esses conceitos para as próximas etapas, os próximos exercícios. Eu tinha falado que havíamos de definir radioatividade, vamos já a isto. Radioatividade é a propriedade que determinados materiais possuem, determinados elementos químicos, isto é, né? Possuem de emitir espontaneamente determinados tipos de radiações, nomeadamente radiação alfa, radiação beta, radiação gama. As radiações alfa e beta são radiações
corpusculares. Elas são diferentes das radiações eletromagnéticas que nós tivemos a aprender nas últimas aulas. São radiações de partículas eletrizadas. E havemos de ver nesta tabela quais são essas tais partículas. Agora, a radiação gama é aquela radiação eletromagnética que nós aprendemos nas últimas aulas. Por isso que vocês já vão ver na tabela de partículas radioativas, a partícula gama não apresenta nem massa nem número atômico, porque na verdade ela não é uma partícula, mas como estamos a falar de radiações corpusculares, acabamos colocando na tabela de partículas também, mas na radiação gama há emissão de energia, nas radiações alfa e nas radiações beta há emissão de partículas. Então, quais são essas partículas? Estão aqui, partícula alfa, que é o átomo de hélio, partícula beta menos, que são eletrões, partícula beta mais, que são positrões, estão aqui representados. Vocês podem encontrar a partícula alfa representada assim. Na verdade, não vem com este 4 e este 2. Dizer simplesmente alfa ou dizer hélio 4 e 2. Depois partícula beta mais, menos, que são eletrões, ou partícula beta mais, que são positrões. E partícula gama, que na verdade são ondas eletromagnéticas. Estas 4 aqui são as radiações que nós mais vamos estudar. Mas para além delas também existe a partícula neutrão, a partícula próton, a partícula deutério e a partícula trítio. Estão aqui também. Então, depois de nós aprendermos as partículas radioativas, não é? Essas que são emitidas no processo de radioatividade dos elementos químicos. Ao emitir estas radiações, os núcleos ou o núcleo atômico, ele desintegra-se. Ou seja, ele elimina ou emite partículas e transforma-se em um novo átomo. Vamos supor que temos um certo elemento com uma massa, com um número atômico, e ele é radioativo. Então, ao emitir uma partícula alfa, aquele átomo não será mais o mesmo, ele vai passar a ser um outro elemento. E neste processo chama-se desintegração. Nós temos 4 tipos de desintegração. Temos a desintegração alfa, temos a desintegração beta, que se divide em beta menos e beta mais, e temos a desintegração gama. Na desintegração alfa, um certo elemento químico com uma massa e um número atômico espontaneamente emite uma partícula alfa. Então, ele vira um novo elemento químico onde a massa será a massa anterior menos 4, quis dizer, e o número atômico será o número atômico do elemento anterior menos 2. Exemplo, este urânio 235,92, depois de desintegrar-se e emitir uma partícula alfa, transforma-se neste elemento químico aqui, que não me lembro o nome, mas podemos ver na tabela periódica, e passa a ter a massa de 231 e o número atômico de 90. Estão a ver? A massa atômica reduziu 4 unidades e o número atômico reduziu 2 unidades. Por que eu trouxe o exemplo assim, mas aqui na fórmula pus alfa? Porque tanto faz. Ou podemos escrever a partícula alfa ou podemos escrever o átomo de hélio, porque a partícula alfa é o átomo de hélio. Então, na desintegração beta, a mesma coisa acontece. Como a partícula beta é um eletrão cuja massa é 0, então a massa não se altera para um novo elemento. A massa mantém-se, mas o número atômico cresce uma unidade. Por que ele cresce? Porque ele vai emitir uma partícula que tem um número atômico negativo. O eletrão é uma partícula negativa. Qualquer coisa que perde algo negativo fica mais positivo. Então, o número atômico vai passar a ser 93. Então, é preciso prestar muita atenção para este assunto. Na desintegração beta menos, o número atômico aumenta uma unidade. Enquanto que na desintegração beta mais, o número atômico diminui uma unidade, como podemos ver aqui. E emitimos uma partícula beta mais. Podemos escrever assim como podemos escrever o próprio positrão. E na desintegração gama não há alteração do elemento químico, porque não se emite partícula, emite-se energia. Então, vamos parar por aqui no que diz respeito aos conceitos teóricos e no próximo slide vou trazer alguns exercícios.
para a gente praticar. Seguinte, dada a seguinte série de reações, temos um certo elemento com 235 como massa e 92, aqui não está bem visível, mas isto aqui é 92 e, meu Deus, estava a tentar escrever aqui para ficar claro, mas parece que não está a dar certo. Ok, 92 como número atômico, então sofreu a emissão alfa, depois emissão beta, depois emissão beta. Sempre que não especificarem se é beta mais ou menos, significa que é beta menos. Então, ao sofrer esta emissão, transformou-se no elemento Y. Ao sofrer esta emissão, transformou-se no elemento Z. Ao sofrer esta emissão, transformou-se no elemento M. Estas letras não são os símbolos reais, não, do elemento, são representações. Então, eles querem saber quais destes elementos aqui são isótopos e quais aqui são isóbaros. Assim, a olho, nós não temos como saber. Nós primeiro precisamos fazer esta reação aqui. Temos um elemento X que tem massa atômica de 235 e tem número atômico de 92. Ao sofrer uma emissão alfa, como é que ele vai se transformar? Nós já aprendemos anteriormente que na emissão alfa, a massa atômica reduz 4 unidades. Então, vai passar a ser 231 e o número atômico reduz 2 unidades, vai ficar 90. E depois podemos dizer que ele emitiu uma partícula alfa. Depois, estão a dizer que este novo elemento sofreu uma emissão beta. A emissão beta menos, o que acontece? A massa atômica permanece a mesma. Então, ele agora passa a ser um elemento Z, cuja massa atômica é 231. Já estamos aqui. Então, permanecemos com 231 e o número atômico cresce uma unidade, tal como nós aprendemos sobre o beta+. Então, o número atômico passa a ser 91. Depois, este elemento sofre mais uma emissão beta. Já não é este elemento, já saímos daqui, estamos aqui. Então, mais uma vez, na emissão beta, agora estamos a dizer que vamos passar a ter o elemento M. A massa atômica vai manter-se, 231, e o número atômico vai crescer uma unidade. Então, ele vai ficar 92. Esqueci aqui de pôr a partícula. Vamos voltar. Ao transformar-se, ele emitiu uma partícula beta menos. Aqui vamos pôr -1, aqui vamos pôr 0. Então, depois, agora sim, já sabemos que ele transformou-se no elemento M, cuja massa manteve-se 231 e o número atômico cresceu uma unidade, ficou 91, mais uma partícula beta menos, que é o que o exercício diz aqui, que ele ficou assim. Então, agora podemos responder muito bem esta pergunta. Quais aqui são isótopos? Isótopos têm o mesmo número atômico. Quem tem o mesmo número atômico é X e M. Cresceu uma unidade, ficou 92. X e M são os isótopos. Qual é essa alternativa que aponta para X e M? A alternativa D. E depois dizem que Y, Z e M são isóbaros. Isóbaros têm a mesma massa. Y, Z e M têm a mesma massa, são isóbaros. Então, a alternativa correta é a alternativa D. O segundo exercício diz: quais são as partículas radioativas representadas pelas letras X e Z nas seguintes reações? Temos esta reação e temos esta reação. Nós precisamos fazer o que é para poder resolver este exercício? Ver o que aconteceu na transformação do elemento U para o elemento TH. O que aconteceu com a massa e o que aconteceu com o número atômico. Depois relacionarmos com o que acontece lá nos processos de desintegração que nós aprendemos e descobrimos qual dos processos houve aqui. É assim que nós vamos determinar qual é a partícula. Então, vamos olhar. Tínhamos 238, passamos a ter 234. Significa que a massa reduziu em 4. Esta massa aqui é esta menos 4. E o número atômico era 92, passou a ser 90. Significa que ele reduziu em 2 unidades. Então, o que é que acontece na radiação alfa? O elemento novo tem a massa reduzida em 4 unidades e o número atômico reduzido em 2 unidades. Então, X representa a partícula
alfa. Ou o átomo de hélio. Tanto faz como a gente quiser responder. Se for um teste de múltipla escolha, vai depender das alternativas que o teste nos mostra. Vamos para a segunda reação. Temos este elemento que transformou-se neste. O que aconteceu com a massa? Manteve-se. Já sabemos onde é que a massa mantém-se, na radiação, na desintegração beta. Mas agora temos que descobrir se é beta mais ou beta menos. O que aconteceu ao número atômico? Cresceu uma unidade. Quando o número atômico cresce uma unidade, a partícula emitida é beta menos. Então, significa que Z está em representação da partícula beta menos. A partícula beta menos. Aquilo é zero, só está mal escrito, então. Ou podem escrever beta menos, ou podem escrever o próprio eletrão. 0 e menos 1. Tanto uma como outra pode ser a resposta desta pergunta. Então, assim chegamos ao fim desta aula. Eu espero que vocês tenham aprendido e que vocês tenham gostado. Depois da aula, eu sugiro que vocês procurem exames dos anos anteriores, da 12ª. Tem muitos exercícios sobre desintegração e tentem resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me escrever no e-mail, assim como podem mandar mensagem no meu Instagram. Não esqueçam de pôr like no vídeo para que ele possa ser entregue a mais pessoas com interesse neste tipo de conteúdo, partilhar com o máximo de pessoas que vocês conhecem e subscrever ao canal. Não se esqueçam de subscrever, não custa nada, não muda nada na vossa vida. Vocês já assistem às aulas, mas não se subscrevem. Então subscrevam-se ao canal e até a próxima aula. Tchau!